Uhum. Boa tarde para todos. Então vamos retomando hoje o último dia do seminário Conexão Irlanda-Nova York. No primeiro dia, a gente viu um resuminho da história da Irlanda, né? Daquela parte da história, pelo menos, que impacta na literatura do Frank McCourt e da Maeve Brennan. A gente chegou a ver alguma coisa das autobiografias do Frank McCourt no primeiro dia, a parte da formação identitária, né, de como esse narrador protagonista foi mudando. Nossa, passou um caminhão, trepidou tudo aqui. No segundo dia, a gente continuou vendo as autobiografias do Frank McCourt e a gente viu as autobiografias sob o aspecto da influência da história e da religiosidade. E também vimos como o humor funciona na narrativa dele como um invólucro de situações que são tristes ou dramáticas. No terceiro dia, a gente começou a ver sobre a Maeve Brennan, essa autora que nasceu em 1917, morreu em 93, e escreveu contos, escreveu 41 contos e uma novela. E aí a gente viu um conto dela, que é o A Noiva, que nós fizemos a análise juntos. Então hoje a gente vai só complementar, falando da intertextualidade nesse conto A Noiva. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, a gente até já comentou do livro Brooklyn, né, que tem o filme também. Vou comentar algumas outras possibilidades, como o conto Eveline, do Joyce, e vocês podem ficar bem à vontade, quando quiserem comentar, abram o microfone, se quiserem abrir a câmera, para me dizer se o conto lembra alguma outra obra, né, alguma música, talvez, se vocês foram levados a pensar em outra obra com a leitura desse conto. E aí, uma das possibilidades da leitura do A Noiva, da Maeve Brennan, é fazendo um contraponto com o conto Eveline, do James Joyce. E aí, vou só abrir um parênteses para dividir com vocês aqui que hoje é Bloomsday, né? Considerando a obra do James Joyce, que a gente está falando, a gente está aqui fazendo um seminário sobre literatura irlandesa, então não podemos deixar de comentar que 16 de junho é Bloomsday. O que é isso? O livro mais famoso do Joyce, Ulisses, é um romance em que o protagonista se chama Leopold Bloom. Hoje é o dia, então, para comemorar esse romance, esse protagonista, mas a família Bloom como um todo, né? A Molly Bloom, a esposa, os 2 filhos que são mencionados no romance, apesar de não aparecerem como personagens. E aí acontece que ao redor do mundo, em muitas localidades, as pessoas aproveitam o dia de hoje para celebrar a obra do Joyce, comentar. Muitas pessoas se reúnem para ler fragmentos do Ulisses ou para ler os contos do Joyce, enfim. Então, de alguma forma, a gente está celebrando o Bloomsday também. E por que hoje, né? Porque Ulisses é um livro que acontece ao longo de um dia, que é o dia 16 de junho de 1904. É um dia que a gente acompanha esse protagonista e o Leopold Bloom, caminhando em Dublin. Bom, antes de escrever Ulisses, esse autor irlandês famoso, James Joyce, escreve os contos, que ele lança em 1914. 15 contos, sob o título de Dublinenses, ou seja, figuras de Dublin, né? Pessoas de Dublin. Dubliners é o título original. Um dos contos mais famosos é Eveline, ao lado de Os Mortos, que é o conto que encerra o livro, e As Irmãs, que é o conto de abertura. E aí o conto da Maeve Brennan, A Noiva, ele pode ser lido como um contraponto a Eveline, porque nesse livro do Joyce ele faz uma crítica a quanto a sociedade irlandesa, e principalmente Dublin, tinha uma atmosfera de paralisação. Era impossível viver, progredir, ser feliz em Dublin, na opinião do autor, nesses contos. É essa crítica implícita, é essa crítica que Joyce faz nos contos, em relação à estagnação irlandesa.
E Eveline é um conto muito emblemático dessa estagnação, porque é a história de uma jovem de 19 anos que planeja ir embora com o namorado, entrar num navio, eles vão partir, vão zarpar para a Argentina, mas no dia de ir embora, ela tá limpando a casa e lembra de uma promessa que ela fez à mãe no leito de morte da mãe, de ficar cuidando do pai e dos irmãos. E isso pesa na consciência. E ela chega aí até o porto com o namorado, mas quando ela está prestes a dar o passo para entrar no navio, a Eveline paralisa fisicamente. Ela não tem condições de zarpar. E aí o conto termina. E aí a gente pode ler o conto A Noiva, da Maeve Brennan, como uma Eveline de décadas depois, né, porque a Maeve Brennan escreve em 1953, uma irlandesa que entra no navio, atravessa o oceano, vai para os Estados Unidos, e como a Margaret, do conto A Noiva, está prestes a se casar, ou seja, nos Estados Unidos, ou seja, ela está prestes a romper o vínculo com o país de origem e fixar raízes nos Estados Unidos, iniciar uma família, enfim, a gente pode ler como esse contraponto, como uma Eveline que teve a coragem, ousou, foi, né? E aí eu coloquei ali um fragmento para a gente ler junto do conto Eveline, que é bem no final, que é representativo do quanto essa personagem do Joyce fica estagnada, paralisada, como era para o autor a atmosfera de Dublin no início do século XX. Aí vai dizer assim no final do conto: ela não respondeu nada. Sentiu o rosto pálido e frio, e em um labirinto de sofrimento, rezou a Deus para que a guiasse, para que indicasse o caminho do dever. Todos os mares do mundo desaguavam no peito dela. Ela se agarrou com as duas mãos à balaustrada, passiva, como um animal indefeso. Ficou passiva ali, mas é passiva. Um fragmento, então, representativo da paralisação da Eveline. E olha outro ponto em comum. Tanto a Eveline quanto a Margaret, no momento de desespero delas, elas se voltam à religião. Lembra que no conto A Noiva, a Margaret pensava, se pelo menos Deus tivesse mandado uma espécie de milagre, né, para ela não precisar casar, para ela poder ter um outro destino na vida. E isso é representativo da influência do catolicismo na Irlanda. As irlandesas que, mesmo a Margaret, que foi morar em outra cultura, ainda assim, ela é muito agarrada e muito temente a Deus, nesse sentido de sempre, numa hora de desespero, se voltar a uma prece, a religiosidade. Nem precisa ser tão temente a Deus, a pessoa sendo fiel à sua fé, né, essa confissão católica já em algum momento de preocupação é natural que se volte a uma oração. Mas esse fragmentinho aí combina também com o que a gente viu lá no A Noiva. A outra opção de intertextualidade é com o livro que a gente já comentou, do irlandês Call Me Toyban, something like that, alguma coisa assim, que é um romance de 2009, Brooklyn. Gente, tem o romance e tem o filme, né, com o roteiro adaptado do romance, o filme homônimo, de John Crowley, com essa atriz que é irlandesa também, a Saoirse Ronan. Se vocês tiverem oportunidade de ler o conto e ver o filme, vocês vão ver que parece que o filme, que é baseado no romance, né, parece que é uma ampliação do conto da Maeve Brennan. As duas protagonistas têm muito em comum. Eu não lembro o nome da protagonista do Brooklyn, acho que não é Margaret, não. Mas elas têm muitos pontos em comum, assim, as duas vêm da Irlanda sozinhas no navio para tentar a vida nos Estados Unidos e assim que começam a trabalhar, mandam dinheiro para a Irlanda, ajudando a família. A menina do romance, Brooklyn, ela é muito ligada à irmã, mas de um ponto de vista... As duas têm a irmã e a mãe que ficam na Irlanda. No Brooklyn, ela é muito ligada à irmã de um ponto de vista positivo, né? Ela tem na irmã o exemplo positivo. As duas personagens formam a sua identidade a partir do contraponto com as irmãs.
A Margaret, do conto da Maeve Brennan, vai formar a sua identidade a partir do contraponto negativo, porque ela quer ser tudo que a irmã não era, né? Ela não gosta da irmã, ela não se dá bem com a irmã. No Brooklyn, a irmã, que é o exemplo maior, vai morrer. Ah, eu tô dando uns spoilers aqui, pessoal, desculpa. Quem não viu e não leu ainda, não vou contar o final, mas alguma coisa de spoiler vai rolar. A irmã morre, então, no Brooklyn, e aí ela não vê mais motivo para voltar e acaba. Tudo indica no romance, no filme, que ela vai ficar nos Estados Unidos. Já a Margaret, do conto da Maeve Brennan, quem morre é a mãe, com quem ela se dava mais. Então ela também não vê motivo para ficar, ela acaba aceitando casar com o Cal, né? Tá na véspera do casamento, tudo indica que ela vai ficar nos Estados Unidos. Tanto o conto da Maeve Brennan quanto o romance, o Brooklyn, eles terminam com nos deixam, o leitor, essa sensação de que os imigrantes ficam nos Estados Unidos, acabam ou não conseguem voltar para sua terra de origem, ou não querem, ou não tem mais por que voltar, e fica a sensação de que essas pessoas ficaram nos Estados Unidos para fazer os Estados Unidos, são eles que fazem a nação, que fazem os Estados Unidos se tornarem a grande nação que o país é hoje. As duas casam com ou namoram imigrantes, os dois imigrantes são encanadores. A do romance, ele é um italiano, e no conto da Maeve Brennan, o Cal é um alemão. Mas fica essa sensação de que meninas imigrantes irlandesas ali nos Estados Unidos casam com outro imigrante de outra cultura, e juntos eles do zero, né? Ela doméstica, ele encanador. No filme ela é uma menina, ela é balconista, não é doméstica, ela atende numa loja de departamento, e ficam, no romance fica ainda a dica de que eles vão comprar um pedacinho de um terreno para fazer uma casa, e é um lugar da cidade que está pouco valorizado, e tudo indica que é Manhattan, que hoje é um dos metros quadrados mais caros do planeta, né? Quer dizer, é um momento que ainda não era uma área tão valorizada, dava para trabalhadores simples, assim, investirem, comprarem um terreninho, e esse terreno supervaloriza em alguns anos, né? Quer dizer, são as pessoas que trabalhando da base, trabalhando do zero ali, fazem o país, investem, constroem. Fica muito essa ideia. Porque você sabe que os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Aqui eu apresento para vocês um outro grupo, né? A gente já viu um grupo de contos ali do The Rose Garden, que é esse livro da Maeve Brennan com os contos que eu estou analisando. A gente viu o grupo que reúne contos em que as mulheres são solitárias, as protagonistas. Agora eu apresento um outro grupo para vocês, que eu chamei de grupo dos contos com animais protagonistas. Bom, a gente viu o prefácio na última aula, e no prefácio, que é muito autobiográfico, a Maeve Brennan vai, escrito por ela, porque na verdade foi publicado como um mini conto, a Maeve Brennan vai fazer referência a uma cachorra labrador preta chamada Bluebell e a 6 gatos. Acontece que a Maeve Brennan teve esses animais mesmo, e aí a Bluebell aparece como protagonista da maioria desses contos aí, desse grupo. Todos esses contos têm animais como protagonistas, mas tem também uma figura feminina, que é a tutora, e que é muito alter ego da Maeve Brennan. A gente pode entender que esses contos têm também algo de autobiográfico. I See You, Bianca, o primeiro, Vejo Você, Bianca, a protagonista é uma gatinha branca chamada Bianca. Esse conto, eu situo ele tanto neste grupo de animais protagonistas, quanto num outro grupo que eu chamei de especulação imobiliária, porque é um grupo de contos em que a Maeve Brennan vai falar desse assunto, da especulação imobiliária em Nova York na década de 50. A gatinha Bianca mora com o seu tutor num apartamento em Nova York, e como muitos prédios de Nova York, esse prédio já tem um X na porta, colocado pela prefeitura, que logo, logo vai ser demolido. O tutor da Bianca
que aliás é um dos pouquíssimos protagonistas homens da Maeve Brina, é só ele e outro que aparecem, e os dois têm uma alma feminina, a gente sabe disso, características que ela fala de como eles arrumam a casa, como eles vivem. Deixa eu ver se alguém tentando entrar. Oi, Beatriz. Bom, mas então o Nicholas é um dos dois protagonistas masculinos somente dos contos da Maeve Brina. E aí o conto fala disso, dessa questão deles morarem nesse lugar, mas não sabem até quando, não sabem se é por mais uma semana, um mês, 6 meses, porque as demolições da cidade estão a todo vapor. A qualquer momento vai ser o prédio deles que vai ser demolido. E a gente pode presumir que esse protagonista, Nicholas, está um tanto quanto preocupado em achar outro lugar para morar. Mas em contrapartida, a gatinha, a Bianca, que se sente a dona do apartamento, não sei quem é aqui que tem gato, mas gato se sente o dono da casa, né? O humano é que é dele, não é o gato que é do humano. Gato tem isso com a casa. A Bianca é a dona da casa e está muito segura de que aquele é o espaço dela. E tem esse contraponto no conto dela, ela pisa num terreno firme, porque ela está segura de que é o seu lar. E aí a Bianca desaparece. Então, esse conto nos dá essa sensação de instabilidade, que era a sensação que provavelmente a Maeve Brina vivia em Nova York na década de 50. A gente viu na aula passada que ela morava em hotel a maior parte da vida. Ela comia em restaurantes, muitos desses restaurantes eram familiares, eram empreendimentos familiares, assim, pequenos, e ela estava acostumada a ir sempre num lugar e via o lugar o espaço físico ser colocado para demolição, determinado lá pela prefeitura que aquela quadra, todo aquele quarteirão ia ser demolido. E aí as pessoas tinham que rapidamente fechar o restaurante, mudar de lugar, achar outro lugar para alugar, às vezes fechavam para sempre o seu estabelecimento. Então, era uma quebra de rotina. Era uma quebra de rotina e era uma mudança também na paisagem da cidade, porque esses prédios que eram destruídos, ou esses sobrados, essas casas, eram pequenos, menores, né? Eram prédios pequenos e eram mais humanizados, eram restaurantes familiares, onde as pessoas se conheciam, os frequentadores eram frequentadores de anos, as pessoas cultivavam floreiras ou pequenos jardins na frente da casa, ou eram prédios pequenos em que todos os vizinhos se conheciam e tinham uma convivência, um bom dia, já sabiam em qual apartamento quem morava, tinha uma relação de amizade, e quando esses espaços eram demolidos, ali eram construídos arranha-céus. Quer dizer, era um momento em que Nova York estava mudando para essa configuração de cidade dos arranha-céus. E muitos prédios e casas também eram demolidos para que se construíssem garagens. A Maeve Brina morou, o principal cenário do qual ela fala é Manhattan, um bairro bem popular, mas bem procurado para prédios comerciais, enfim, é um momento em que esse bairro deixa de ser muito para residencial e passa a ser muito mais empresarial também. Então, construíam garagens, que são prédios frios, né, sem fachada bonitinha, sem floreira, no espaço onde antes funcionavam ou eram casas, que eram mais humanizado, enfim. Então, é uma mudança, na opinião da Maeve Brina, a gente pode inferir para pior. Bom, mas aqui no grupo de contos de animais protagonistas, somente o I See You Bianca e o próximo ali, o The Door on the West 10th Street, acontecem na cidade, no centrão. Os outros 4 vão acontecer numa casa na praia, que, por acaso, lembra muito uma casa na praia onde a Maeve Brina morou, uma casa que ela alugou, uma casinha.
numa época em que ela tinha essa cachorra labrador preta, a Bluebell. O The Door on the West 10th Street, que é o nome de uma rua em Nova York, a porta nessa rua, é um conto que também lembra um pouco os contos do James Joyce, principalmente o conto Uma Pequena Nuvem, que é um conto, e também Dois Galanteadores. Os contos do Joyce, ele nos leva a perambular pelas ruas de Dublin. Uma chave de leitura possível são as perambulações pelas ruas de Dublin, nos contos do Joyce. E nesse conto da Maeve Brennan, ela nos leva a perambular pelos olhinhos da Bluebell, pelas ruas de Nova York. A história é a seguinte: uma vez a Bluebell foi levada a essa porta aí nesse endereço, que era a porta de um cuidador de animais que ia levar ela para uma temporada na praia, porque a tutora ia viajar, enfim. E aí essa pessoa fica encarregada de levar a Bluebell para uns dias, ficar cuidando, e leva a Bluebell para uma casa na praia. E essa cachorra é apaixonada pela praia. Ela é uma cachorra peixe quase. E aí, a partir disso, todos os passeios da Bluebell por Nova York são em busca dessa casa, que tem essa porta, porque a Bluebell acredita, e aí a gente vai ter nesses contos o ponto de vista da cachorra, da protagonista, que é a Bluebell. A cachorra acredita que por trás daquela porta existe uma quantidade enorme de areia e logo em seguida o mar. Foi a associação que ela fez, né? Que o dia que ela entrou ali, logo ela estava na areia e logo ela pôde ver o mar, porque ele levou ela para viajar. Então é essa perambulação da Bluebell. Os próximos 4 contos são na casinha de praia. E essa casa de praia e esses contos, além de terem a característica de serem autobiográficos, eles têm também a característica de serem um tanto quanto fantásticos, no sentido de que essa casa é um pouco mágica. Então, não são contos totalmente realistas. Acontece que a casa em que a tutora da Bluebell e a Bluebell moram, com os gatos, ela muda de tamanho. Ela, uma hora, é uma casa mais estreita, uma hora ela é uma casa maior. As divisões dentro dessa casa mudam. Ela é uma casa um tanto quanto mágica. E ela é uma réplica em miniatura de uma mansão que tem logo ao lado. Essa mansão, por sua vez, a gente nunca vê por dentro. A gente só vê ela por fora. Sabemos que por fora é igual à casa miniatura. E nessa casa grande tem 7 crianças que moram. Ora, o número 7 crianças, também é um tanto quanto místico. Lembra de Branca de Neve e os 7 Anões? Bom, essas 7 crianças vão ficar amigas da Bluebell, eles andam sempre juntos, eles saem também para peregrinações ao longo do dia, na praia, e levam a cachorra e interagem com a cachorra, a Bluebell. O primeiro deles ali, Uma Grande Abelha, a Large Bee, fala sobre um resgate de uma abelha na areia pela tutora da Bluebell, que a gente pode ler como um alter ego, enfim, um pseudônimo para a própria Maeve Brennan. E aqui tem um dado interessante, pessoal, esse resgate é de uma abelha. Mas lembra que eu falei na última aula que a Maeve Brennan ficou senil, ficou com provavelmente Alzheimer, alguma doença referente à senilidade, e aí ela era vista pelas ruas de Nova York acudindo animais, assim, pombos que ela encontrava no Central Park, caídos, mortos, feridos. Ela ficou, essa senhora, vagando, meio mendiga, meio com sacos plásticos, assim, sacolas que ela juntava, resgatando animais feridos. Triste, né? Porque nesse conto já tem a alter ego dela resgatando uma abelha, mas é um animal. No conto dá tudo certo, a abelha se recupera e a protagonista tem um lar, e é uma mulher jovem que dá conta de cuidar de si. Os outros 3 contos são os contos em que aparecem as crianças, e olhem os títulos como remetem um pouco a contos de fada.
principalmente o penúltimo ali, ó. In and out of Never Never Land. Dentro e fora da Terra do Nunca, da Terra do Faz de Conta. Quando a Maeve Brennan publicou em vida alguns dos contos, esse conto estava presente e foi esse o título do livro, In and Out of Never Never Land. É bonitinho, né? Bom, então nesses 3 últimos contos, a gente tem as histórias dessas crianças, o ponto de vista da cachorra, essa protagonista que pode ser lida como uma alter ego da Maeve Brennan, a questão da fantasmagoria, ou do fantástico, né, porque é essa casa que muda, que não é tão realista como os demais contos. O que mais que eu posso destacar desses? São os contos que fecham o livro, o The Rose Garden. Bom, e o que essa casa que muda, esse efeito de fantasmagoria ou de fantástico, o que isso nos diz? Lembra que uma característica da literatura da Maeve Brennan e também da vida da autora é o não ter tido um lar? E são protagonistas os contos que não têm um lar, não têm um espaço para si. Essa casa que uma hora está mais estreita, uma hora pode desaparecer se a gente não entrar logo, uma hora é larga. Essa mudança na casa nos dá uma ideia de instabilidade, de que não se pode confiar nesse espaço que é um lar. E remete de novo àquela questão de no place is home, que foi uma frase que a Maeve Brennan escreveu numa carta para o marido dela, né? No place is home, quando ela estava casada com ele, vai para uma viagem em Dublin, não se sente bem, não se sente aceita lá pela família e na cidade natal dela, e manda uma carta em que ela escreve isso: nenhum lugar é lar. Ela não se sentia no lar em Nova York, vai passear em Dublin, não se sente no lar também. Aí eu traduzi um trechinho ali de um dos contos para vocês terem um exemplo de como a casa é descrita nos contos. Diz assim: essa estranha casinha que conserva um tal ar temporário que na primeira vez em que entrou, ela disse a si mesma que não era uma casa real, mas uma impossibilidade. Nem uma casa, ao menos, e que ela devia alugar imediatamente, porque poderia muito bem não estar lá quando ela procurasse de novo. Não é real, não uma casa, de jeito nenhum. Dá a ideia de instabilidade, né? Depois a gente tem o grupo com 3 contos, que aí eu já falei para você sobre a questão da especulação imobiliária, em que eu coloco de novo o Eu Vejo Você, Bianca, porque ele combina tanto com um grupo quanto com outro. Nesses 2 outros contos, as protagonistas moram em hotel, assim como a Maeve Brennan morou. O The Daughters, as filhas, são 2 filhas que conversam em um saguão de hotel. As 2 cuidam dos pais e as 2 já estão nessa faixa etária de 40 anos, que também era a faixa etária da Maeve Brennan quando escreveu os contos. O conto ali do meio, uma noite de nevasca na West Fortnite Street, na rua West Fortnite, é um conto que fala também da solidão feminina. Essa protagonista que mora em um hotel e que precisa, numa noite de nevasca, sair do hotel e ir até o restaurante em que ela jantava sempre para ter uma refeição, porque morando no hotel ela não tinha uma cozinha, e volta sozinha naquela noite de nevasca e se põe a refletir olhando para a janela, olhando para as luzes da cidade, enfim, dá a ideia também da solidão feminina. E ali do lado eu coloquei um fragmento daquele artigo da Anne Enright, que a gente falou na última aula, que diz dos contos da Maeve Brennan terem feito sucesso nos Estados Unidos, ou as publicações dela na revista, né, The New Yorker, mas que não atravessaram o Atlântico. Quer dizer, não foram publicadas, nem lidas, nem comentadas na Irlanda, que é a terra natal dela.
Então diz assim: "Seu livro foi muito bem recebido, mas não atravessou o Atlântico. Era uma promessa, era o início de uma promessa para uma carreira ainda começando", alguma coisa assim. Aqui é mais um trechinho do artigo lá da Anne Enright para o jornal The Guardian. É um artigo recente, quer dizer, de 2014, já tem 9 anos, mas é mais ou menos recente, né? Foi do ano que saiu a biografia, se não me engano, da Angela Burke. Esse trechinho do artigo da Anne Enright fala um pouquinho de como era a Maeve Brennan, da personalidade da autora mesmo. E, gente, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela, por essas características que a gente falou das escolhas temáticas da Maeve Brennan, a gente já vê o quanto ela era diferente, ela pensava diferente do pessoal daquela época. Por ela ter dado atenção a essas mulheres migrantes, ter feito protagonistas mulheres na faixa dos 40 anos, mulheres que não são exatamente lindas. Acho que eu vou. Daqui a pouco eu começo a tossir, aí eu desligo o microfone um pouquinho, tá? Não se assustem. Por essas escolhas da Maeve Brennan, a gente já sabe que ela era um tanto quanto diferenciada. Quer dizer, pensava fora da caixa para aquela época. Mas aqui a Anne Enright está falando que ela era diferente também em outros aspectos da sua vida, como jornalista, ela tinha uma língua muito afiada. É isso que está falando ali no primeiro parágrafo, que ela tinha uma língua de estivador, uma boca de estivador. Quer dizer que é um funcionário lá dos portos que trabalha carregando e descarregando navio, que, coincidência, foi uma das profissões do Frank McCourt quando ele acaba de chegar em Nova York, né, o outro autor que a gente viu aqui no curso. Ela dizia fuck em companhia, quando estava jantando em algum restaurante, a Maeve Brennan bebia e dizia fuck you. Isso não era aceitável, não era comum para uma lady, né? E ela se vestia como uma lady, a estética dela toda era de uma mulher muito comportada. Mas ela tinha a sua modernidade, seu diferencial. Bom, ela demorou para casar, né? Ela foi casar com 36 anos, isso também era um diferencial para a época. Focou na carreira, enfim. Ela era um tanto quanto livre. O que mais que diz ali? Que um dia estavam demorando para atender ela em um restaurante, e aí ela não teve dúvidas, pegou o açucareiro cheio e atirou no chão, como uma forma de chamar a atenção. Ela era essa personalidade forte, tá? E aí tá falando ali de quando ela casou, ela casa com um editor da The New Yorker, o Sinclair McCalloway, que era um cara que já tinha casado 4 vezes. Ela foi o 5º casamento. Ele bebia, quer dizer, o pessoal ali, os amigos, estavam meio que olhando e achando, esse casamento não vai longe. E durou 5 anos, não foi tão longe mesmo. E no parágrafo de baixo, tá falando também que não era comum uma lady sentar num pub para beber, mas a Maeve Brennan procurava um pub, muito pub irlandês, né, em Nova York, em função da grande leva de imigrantes. Sentava num pub e bebia ali a cerveja dela, e não estava nem aí para a opinião alheia. E uma coisa interessante é que a Anne Enright vai falar das características dos contos da Maeve Brennan, ali na penúltima e na última linha, ó, que o trabalho dela, o trabalho literário dela, já mostrava um certo rancor, uma nostalgia e carência afetiva. E, de fato, né, essa melancolia a gente depreende da leitura dos contos.
Bom, pessoal, tudo isso que eu falei até aqui era para estar na aula na última aula, na aula 3. Então aqui estão as referências do que eu utilizei na aula 3. Vocês podem ver que bastante artigo da Ellen McWilliams. Vamos entrar então no que de fato é a aula 4. E aí eu só queria retomar um pouco do que a gente já comentou sobre a imigração irlandesa para os Estados Unidos. Bom, a Maureen Murphy, no artigo The Irish Servant Girl in Literature, quer dizer, a empregada irlandesa, a jovem empregada irlandesa na literatura, a Maureen Murphy vai falar da questão das Bridgets, que é aquela questão que eu comentei com vocês e que a gente vai ver mais hoje, sobre muitas imigrantes irlandesas nos Estados Unidos trabalharem como doméstica e serem chamadas todas elas por Bridgets ou variações desse nome. Bridge, Bridget. Aí a Maureen Murphy vai falar que no final do século XIX, o padrão da emigração irlandesa para os Estados Unidos tinha uma característica em comum, uma característica única, assim, da Europa em relação à imigração da Europa Ocidental para os Estados Unidos. Quando ela fala América ali, a gente entende Estados Unidos, porque era dominado por mulheres jovens e solteiras. O que acontece? A Irlanda, recém-independente do Reino Unido, ficou muito pobre, já era muito pobre, estava muito sem condições de gerar emprego, e o que mais gerava de emprego não era para mulher, era no campo, era para trabalho braçal, para homem. Então tinha muita mão de obra feminina precisando trabalhar, precisando fazer um dinheiro. E aí elas entravam no navio, zarpavam para outros países e trabalhavam, mandando dinheiro para suas famílias que ficavam na Irlanda. Quer dizer, não era comum, é uma característica que foi característica no final do século XIX, início do século XX, especificamente da Irlanda. E aí, principalmente, migrando para os Estados Unidos. Apesar disso, e isso também está no artigo da Maureen Murphy, se a gente olhar para a literatura irlandesa desse período, final do século XIX, início do século XX, para a literatura irlandesa e também para a literatura americana feita por autores irlandeses, a gente vai ver que a maior quantidade de histórias conta sobre homens imigrantes, homens que saíam da Irlanda, homens que se davam bem nos Estados Unidos, ou que chegavam lá para fazer a vida. E aí a gente pode pensar sobre isso, e é a proposta desse artigo da Maureen Murphy. Se na prática, se os registros históricos nos dizem que aconteceu esse fenômeno de uma quantidade maior de meninas do que de homens migrando, por que será que a arte, que a literatura especificamente, não mostrava isso, não contava sobre mulheres que se aventuravam sozinhas, falava de homens só? Interessante, né? Será que tem alguma coisa a ver com o fato de que a maioria dos escritores eram homens? Se a nossa resposta for sim, a Maeve Brina prestou um grande serviço à causa feminista, assim, de colocar as mulheres no mapa da história da migração da Irlanda para os Estados Unidos, porque ela olhou para essas meninas e fez histórias com elas, como o caso do A Noiva, né? Além disso, as histórias dessa época tinham uma diferença de enfoque dos gêneros. Quando era uma história de um homem migrante, era sempre a história do homem corajoso que sai da Irlanda para ficar rico nos Estados Unidos, e aí chega nos Estados Unidos ou no Canadá, enfim, na Austrália, Nova Zelândia, mas é uma história bem-sucedida, é uma história heróica, é uma história de um homem que fez fortuna e então retorna para a Irlanda rico ou não retorna, mas consegue ser reconhecido no território para o qual ele emigrou. E quando essas histórias enfocam mulheres imigrantes,
final das histórias é diferente. A recompensa da imigrante feminina é ou arrumar um marido no país de origem, e aí é o casamento feliz, não é o casamento nos moldes que a minha Vibrina nos mostrou, com dúvida, com ponderação, mas é aquele casamento idealizado nessa época, com o final feliz, achou o príncipe encantado, ou é uma imigrante que tem que retornar para a Irlanda com o rabinho no meio das pernas, tipo, deu tudo errado, tô voltando para minha terra natal. Quer dizer, uma diferença de enfoque grande, né? Parece que é uma diferença de enfoque que não visa estimular outras gerações a emigrarem. Ou, ainda, parece que é uma diferença de enfoque que carrega um conselho. Olha, mulheres, vocês não pensem que se aventurando sozinhas no mundo vocês vão se dar bem, porque ou vocês vão ter que se aliar a um homem para conseguirem sobreviver no casamento, ou vocês vão ter que retornar mais pobres do que foram e conseguir trabalho no seu lugar de origem mesmo. Parece que é uma lição, né? Esse é o trabalho da Maureen Murphy, então, nesse artigo. A questão da emigração, sair do país, é um traço cultural irlandês. Já desde antes da independência, a Irlanda é uma ilha, é um território bastante pequeno, sempre teve dificuldade em ter trabalho para toda a sua população. Então, a imigração sempre fez parte da vida das famílias. Além disso, lembra que a gente comentou que a tradição católica influenciou na formação das famílias irlandesas em função de ser contra métodos contraceptivos durante muito tempo. A Irlanda, pessoal, é o último país em que vai chegar, a República da Irlanda, em que vai chegar pílula contraceptiva. As pílulas surgem, se não me engano, na década de 60, né? A Irlanda estava desde 1922 independente. Tem um monte de história, um monte de relato sobre a dificuldade que era, porque a Igreja Católica era muito proibitiva na Irlanda nesse tempo e não admitia a comercialização ou a entrega pelos hospitais de pílulas contraceptivas, porque estava na Bíblia que as pessoas tinham que se reproduzir, tal e tal. Então, essa faceta da Igreja Católica que se desenvolveu na Irlanda foi muito rígida em relação a isso. Tem casos de irlandesas que pegavam trem em Dublin e deixavam os filhos com as vizinhas e iam para Belfast, na Irlanda do Norte, uma vez por mês, comprar um montão de pílula numa farmácia e trazer e distribuir para as vizinhas. Era a forma que elas tinham, porque era. E assim, era um contrabando, era correndo um risco, porque se alguém pega no trem e pede para revistar a bolsa e ver aquele monte de pílula, elas podiam ser presas, né? Porque era um vínculo grande também da religião com o Estado. Bom, dito isso, as famílias eram muito grandes, e aí era a tradição na Irlanda que algum dos filhos da família tivesse que servir a igreja, quer dizer, ser padre ou ser freira, e muitos dos filhos já era tradição que iriam zarpar em determinado momento da vida, quando fizessem 17, 18 anos, que tivessem que começar a trabalhar para ajudar em casa, que não tinha opção de trabalho lá. Eu tive essa informação numa aula, durante o doutorado de sanduíche, e os meus colegas irlandeses, ali a maioria, a professora comenta isso e todo mundo, claro, assim, daí começam a contar as histórias de família, que o tio fulano, de fato, a mãe conta que realmente, 2 dos meus tios eu nem conheci, porque foram não sei para onde, sabe? Um monte de história, assim, para eles é super natural. É um traço mesmo cultural, que foi muito intensificado pela Grande Fome, né, entre 1845 e 1849, quando mais de 1 milhão de irlandeses tiveram que emigrar daí para não morrer de fome mesmo. Uma porcentagem grande ali da população chega a morrer de fome. É um choque ainda muito presente na memória popular. A Irlanda, nessa época, contava com 4 milhões de pessoas no território total da República da Irlanda. Ou melhor, da Irlanda dessa época, né?
A Irlanda vem com essa quantidade de pessoas, 4 milhões, até agora, pouco tempo. Há poucos meses atrás eu li a notícia de que a Irlanda finalmente atinge os 5 milhões. Então vocês, por essa informação, vocês já podem ter uma ideia do tamanhico, né, que é o país. É um país pequeno. Aqui no Brasil é o quê? 220 milhões de habitantes? A Irlanda é bem menor que o Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia. Bem menor o território. E essa notícia de que agora chegou a 5 milhões, a gente não pode deixar de pensar, porque é de tanto brasileiro que está indo para lá, né? Mas talvez tenha mesmo alguma ajuda nisso. E aí, em 1930, os Estados Unidos têm que impor essa política de cotas restritivas na entrada de irlandeses para os Estados Unidos, porque era todo dia um navio cheio de gente chegando. E aí, pessoal, vocês têm algum comentário até agora, dúvidas ou inquietações? Tudo certo? Obrigada, Ana. Então, vamos comentar sobre um outro grupo, que é o grupo que eu chamei dos contos no Herbert's Retreat. Esse Herbert's Retreat, nesses contos, é o nome de um condomínio de luxo nas imediações de Nova York. São histórias que vão acontecer nesse espaço. E esse espaço ficcional chamado Herbert's Retreat, ele é inspirado num condomínio de luxo que de fato existiu nas proximidades de Nova York, chamado Snedd's Landing. E a Maeve Brina, quando casou com esse editor da The New Yorker, eles vão morar lá, porque ele tem uma casa lá nesse condomínio. E ali era pessoas ricas, assim, que moravam, era um condomínio de um pessoal muito seleto. Então a gente pode também entender que essas histórias são inspiradas no que a Maeve Brina via lá. Era um condomínio que ficava a 30 milhas de Nova York, né, no banco oriental ali do rio Hudson. E esse dado sobre os contos é muito importante, que as casas tinham vista para o rio Hudson, porque isso era considerado muito chique. E esse é um dos motes, assim, dos contos e que nos ajuda a perceber a identidade dessas personagens, desses contos, porque eles são pessoas superficiais que se importam com a opinião alheia, com o que os outros vão dizer das suas casas, das suas roupas. E algo que colocava um selo de rico nessas pessoas era ter casa com vista para o rio. Era o que validava a sua estada ali no condomínio esse. Bom, esses contos, alguns personagens se repetem ao longo desses contos, como a Leona, que é a proprietária de uma das casas, e pelo nome Leona, a gente já pode imaginar que ela é uma líder, uma leoa dentro do condomínio. Ela é uma pessoa que dita as regras, enfim, as outras donas de casa se baseiam muito nela. A Leona, apesar de tudo isso, de ser a proprietária de uma casa com vista para o rio, ser uma herdeira, porque muitas pessoas ali no condomínio não trabalham, são herdeiros, são ricos nesse ponto aí. Apesar disso tudo, a Leona é uma mulher extremamente insegura e ela precisa da validação de um amigo, que é o Charles, que é uma personagem que vai se repetir em vários dos contos, e é o segundo protagonista masculino que a gente pode destacar nos contos. É ele e o Nicholas do I See You, Bianca. Bom, o Charles é um crítico de teatro falido, empobrecido total, que mora num hotel, falido no sentido de que já nenhum jornal quer a sua coluna de crítica teatral, mas ele mantém um nome. E ele entende muito de moda, ele é aquela figura que entende do que é classe, na opinião dessas mulheres do condomínio de luxo. Então a Leona tem um quarto para o Charles na casa dela, de uma forma que ela se beneficia, porque ela tem esse cara que valida
que diz o que é bom, o que é chique, o que é dar um jantar de luxo, o que é dar uma festa bacana, que saia na coluna social. É uma época de coluna social, tá, pessoal? É uma época de jornal, que saía no jornal importava muito. E ao mesmo tempo ele também se beneficia, porque ele vive a semana inteira na miséria, no miserê, mas fim de semana ele tem uma palhinha do que seria ser rico, utilizando, usufruindo desse quarto no condomínio de luxo. E aí um dos contos que a gente vai comentar hoje, uns fragmentos que eu coloquei lá para vocês lerem, que é Uma Vista da Cozinha, que é o primeiro ali que está escrito. Bom, é nesses contos desse condomínio de luxo que a gente vai ver a figura das Bridgets. Porque esses americanos ricos, herdeiros, eles têm empregadas que são imigrantes irlandesas. E é esse pessoal aí que chama elas de Bridgets. A Leona tem uma Bridget em casa. E essa Bridget, por sua vez, ela é meio que a líder das outras empregadas do condomínio, porque ela é a mais velha, ela está trabalhando ali há mais tempo. E então a gente vai ter esse primeiro conto, The View from the Kitchen, com o ponto de vista, e o título já nos diz isso, A Vista da Cozinha, com o ponto de vista da Bridget. E aí é interessante, pessoal, porque a Maeve Brina dá voz a essas empregadas, a essas irlandesas imigrantes, mas ela não destaca só coisas boas, não. A Bridget, por sua vez, essa do conto, ela é uma mulher preconceituosa. A gente vai ter o ponto de vista dela sobre a Leona e sobre o Charles, e a gente vai ver que ela é uma pessoa até meio amarga. Quer dizer, não é porque a Maeve Brina tá atenta a isso da despessoalização das empregadas que ela vai só ver características bacanas. Ela cria personagens que têm o lado bom e o lado ruim. São personagens aprofundadas, psicologicamente aprofundadas. No conto O Anacronismo, a gente vai ver, ponto de vista do conto se desloca para outra casa, que não a da Leona, e a gente vai entrar em contato com uma outra madame dessas, que tem, por sua vez, a sua empregada, a sua Bridget, e é anoréxica, são aqueles problemas, assim, que faziam muito parte desse grupo social que queria aparecer como muito chique, e é uma época em que o chique passa por ser extremamente magro, por ter uma casa de determinada forma, com determinada decoração, assinada por determinada pessoa, né? Então, nesse conto, o Anacronismo, a gente vai ter uma protagonista que, assim, ela não come. A maioria dos contos também mostra casais que não se dão bem, que são casamentos por interesse, que é uma constante também nos contos da Maeve Brina. No terceiro ali, o gentleman numa camisa listrada de cinza e rosa, a gente volta a ter como protagonistas a Leona e o Charles. E vai falar muito dessa relação, dessa amizade deles, que é uma amizade completamente tóxica. É um conto em que a Leona manda fazer no alfaiate do Charles um terno igual dele, uma camisa igual dele. Ela faz para presentear ele, esse traje, e faz um igual para ela. Quer dizer, é uma forma de anular esse amigo, porque esse amigo dizia o que ela devia vestir, o que é o correto, qual o tecido, qual o corte da saia, para que ela saísse nas colunas sociais, para que ela fosse vista como a mais elegante. E no final a gente tem essa virada, porque o Charles, ele queria no final ser a Leona, ele veste essa mulher, ele diz como essa mulher deve agir, o que ela deve servir no jantar, mas de certa forma ele quer ser essa amiga, ele não gosta dela, ele odeia a Leona, porque ele queria ele ocupar aquele papel, ele ter o marido que a Leona tem. Tem uma ironia dentro do conto, do The View from the Kitchen também, de que a Leona seria secretamente apaixonada por ele, e daí a gente depreende que ele provavelmente fosse homossexual, porque ele, por sua vez, só se interessava mais pelos personagens masculinos. E tem essa virada dela se vestir como ele.
desobedecendo também o que era uma ordem dele, de como ela deveria usar as saias e tal. O conto The Joker, ou Coringa, a gente pode ler, uma das chaves de leitura possível é uma referência que a Maeve Brennan faz a personagens dandy. E com isso ela poderia estar fazendo uma referência a histórias, a romances do Oscar Wilde, um autor irlandês que fazia sucesso, enquanto ela ainda era uma... Ela, na Irlanda mesmo, ela era anônima, né? E o Oscar Wilde havia feito sucesso na França, na Inglaterra, era um nome conhecido na Irlanda. Ela cria um personagem dandy. Na verdade, o Charles também é um personagem dandy. Dandy é aquela figura de um homem muito vaidoso, que é muito atencioso a tipos de tecido, a estética no sentido de se vestir e de decoração também. A garrafa de pedra, a garrafa, como é que fala aquela garrafa de esquentar os pés? A garrafa térmica, né? De pedra, The Stone Hot Water Bottle. De novo, a gente vai ter a história se desenrolando dentro da casa da Leona, com o Charles. Mais uma vez, a história dessa amizade que é tóxica e que tudo que importa são as aparências. A lareira divina, a gente vai para uma outra casa dentro do condomínio e é uma história contada pelas empregadas. É uma história que as empregadas dessa casa se reúnem numa manhã de domingo para pegar o ônibus e ir até a igreja. Elas tinham folga para cultuar a sua fé no domingo de manhã e fofocam sobre os patrões. Os patrões são moralmente inferiores a essas empregadas. As empregadas é que detêm a retidão moral que seria adequada, que seria almejada por todo aquele grupo social. E na dança dos empregados, é um baile, de novo, protagonistas são a Leona e o Charles e a Bridget. É um baile que acontece nesse condomínio uma vez por ano, um baile oferecido pelos patrões para os empregados, num espaço lá do condomínio. Então, todas as empregadas e os empregados, bombeiro, jardineiro, todo mundo imigrante, irlandês, a maioria, eles têm folga e vão para esse baile. E a característica do baile é que os patrões vão também fantasiados, não com roupas que eles usam no dia a dia ou nas festas normais deles, eles vão com roupas mais chamativas, mais escandalosas, como se fosse um pequeno carnaval, e eles querem dançar, mas eles só podem dançar se os empregados vierem tirar os patrões para dançar. Então, o patrão homem tem que vir uma empregada convidar, e as patroas têm que vir um dos funcionários homens convidar para dançar. Eles não podem dançar entre patrões, sabe? E essas empregadas, lideradas pela Bridget, planejam uma vingança contra esses patrões que são arrogantes, que não tratam ninguém bem, que falam mal um dos outros, e elas percebem aquilo e acham que aquilo não é nada católico, não é nada correto do ponto de vista do que elas entendem que para a criação irlandesa delas era a moral e a retidão moral, né? E aí a Bridget dá essa ideia desse boicote, boicotar a dança dos patrões. E a palavra boicote, pessoal, é uma palavra que tem origem numa ação irlandesa. A palavra boicote remonta a uma época em que a Irlanda ainda era vinculada ao Reino Unido como colônia, e os ingleses tinham terras na Irlanda e não moravam lá, eles só tinham a terra e cobravam taxas dos irlandeses que trabalhavam nas terras deles. E tinha um desses patrões que tinha o sobrenome Boycott, daí vem a palavra, e ele era um péssimo, como todos, né, os landlords lá, os proprietários de terra inglês, era péssimo, ele pressionava demais os seus funcionários em relação a pagamento de taxas, era realmente injusto, e os funcionários dele têm essa grande ideia de boicotar
né, de não trabalhar enquanto não recebessem, ou não se fizesse justiça quanto às taxas, ou não recebessem o que lhes era devido, quer dizer, fossem tratados com dignidade, e fazem um boicote. O que foi isso? Cruzaram os braços. Porque de nada adiantava para os ingleses ter terras na Irlanda se essas terras não fossem cultivadas, ou ter ovelhas, ter gado na Irlanda, se esses animais não fossem cuidados. E quem fazia isso eram os irlandeses. E aí eles se tocam disso. Espera aí, vamos parar de dar lucro para esse cara que é tão injusto? Vamos cruzar os braços e não trabalhar por um tempo até que ele nos escute, né? As nossas pendências sejam escutadas. E fica conhecido, essa atitude fica conhecida como um boicote. E esse conto faz referência a essa prática de origem irlandesa, em que boicotam daí os patrões para dançar e eles ficam indignados. A questão das Bridgets, então, que é aquele nome guarda-chuva para serviçais irlandesas nos Estados Unidos. Eu falei para vocês a questão da Santa Brígida, muito cultuada na Irlanda, essa santa, que não é uma santa irlandesa, ela é sueca, se não me engano. Mas que a Irlanda tem muito devoto de Santa Brígida. Inclusive, eu ganhei uma medalhinha de Santa Brígida. Essa história da minha medalhinha é um mistério, porque ela estava na minha mala, quando eu voltei, agora, a última vez que eu fui, e eu não lembro quem me deu, mas acho que foi no museu que alguém me deu, com certeza. Não é um milagre, assim, Santa Brígida não pulou para minha mala, né? Mas tem essa medalhinha. Enfim, eu apaguei a história de quem me deu. Muitas meninas também se chamavam Brígidas e com isso acabou sendo o nome guarda-chuva. Mas tem a Maureen Murphy, no artigo dela, traz essa outra questão que é do dicionário. Numa versão mais completa do dicionário Oxford, de língua inglesa, se a gente procurar pela definição de BD, que é uma variante do nome Bridget, teria essa explicação aqui, ó. The Familiar Abbreviation for Bridget, quer dizer, a abreviação familiar, diminutivo, nickname, né? O apelido, para Bridget, usada massivamente nos Estados Unidos para descrever uma empregada irlandesa. Vocês veem? Que foi até para o dicionário. Além disso, o nome Bridget para empregadas pode ser rastreado a partir das obras de literatura, de dramaturgia, enfim, de cinema, que fazem referência a essa questão das Bridgets. Por exemplo, na peça Long Day's Journey into Night, uma longa jornada noite afora, que é de 1956, quer dizer, é bem a década que a Maeve Brennan também está escrevendo os contos dela. Esse assunto está pululando nos Estados Unidos, olha só. Do Eugene O'Neill, uma peça importante do cânone da literatura irlandesa americana, na qual Bridget é uma empregada irlandesa da família Tyrone, de acordo com a Maureen Murphy. Esse escritor, Eugene O'Neill, ele era um irlandês vivendo nos Estados Unidos, um homem, né, e também estava atento a essa questão. Quer dizer, era algo que estava comum, né, que todo mundo percebia. Além disso, na mitologia irlandesa, existe essa ideia, essa tradição de que uma menina jovem carregue a família nas costas ou se coloque como provedora da família, porque era isso que acontecia com essas Bridgets. Essas Bridgets migravam da Irlanda para os Estados Unidos, ganhavam o suficiente lá para si e também para enviar para as famílias que ficavam empobrecidas na Irlanda. E isso de uma menina jovem irlandesa tomar para si a responsabilidade pela família tá na mitologia irlandesa, já não é anterior à questão das Bridgets, não era novidade. E aí a Maureen Murphy comenta dessa história mitológica, dessa lenda,
que é a lenda o destino das crianças de Lir, o nome da lenda. Que a história é aquela história clássica de um homem rico que tinha uma filha, a esposa morre, ele casa com outra e a madrasta não gosta da menina. Aí, com essa nova esposa, na verdade, ele tinha a menina e 3 filhos. E aí, a nova esposa, um dia o homem sai de casa para trabalhar, ou sei lá, para viajar, esse rei, e a esposa, que também era uma bruxa, transforma os filhos, a menina adolescente e os 3 meninos jovens, em cisnes. E aí, essa menina, agora eu não lembro se os 3 meninos eram filho da outra mulher, me veio essa dúvida, mas eu acredito que eram do primeiro casamento, e a bruxa má transforma todos os 4 em cisnes. Mas aí essa menina adolescente passa a vagar pelo reino, cuidando dos 3 irmãos. Quer dizer, é uma tradição, assim, de uma irlandesa jovem que toma para si a causa, a tarefa de ser responsável pelo restante da família. E aí, na história, tem situações em que os outros cisnes menores, que são os irmãos, ficam embaixo das asas dela, e ela fica tomando as intempéries do tempo, a neve, a chuva, no seu pelinho de cisne, para proteger os irmãozinhos. Isso diz de uma tradição, assim, de como eram vistas essas jovens, ou o que podia ser atribuído, né? Que é algo bem da literatura irlandesa, que talvez em outras histórias, em outras mitologias, seja uma menina vagando sozinha, e daí não é responsável por ninguém, ou a madrasta transforma somente a enteada adolescente, ela não fica responsável por mais ninguém da família, ou histórias que privilegiam um homem herói, vivendo alguma injustiça e vindo retomar o seu lugar, enfim. A protagonista é Fionnuala, e aqui, para vocês verem como essa história da mitologia irlandesa é presente, assim, na cultura irlandesa como um todo, que existe essa escultura e ela não é muito antiga. Essa escultura fica no condado de Antrim, que é da Irlanda do Norte, mas a história é da Irlanda como um todo, tá? É muito antiga, é do tempo que a Irlanda não era dividida politicamente, que são os 4 cisnes, ali com a protagonista liderando o grupo dos irmãos. O condado de Antrim, só por curiosidade, é o condado do pai do Frank McCourt, onde ele nasceu, e onde a família McCourt chega quando vem de Nova York, quando eles são crianças. Bonita a escultura, né? Bom, aqui é um capítulo também da Ellen McWilliams, num livro chamado Mulher e Exílio na ficção literária irlandesa contemporânea. E aí a Ellen McWilliams vai escrever esse artigo que diz mulheres, formas de exílio e identidades diaspóricas. Quer dizer, é mais uma vez uma autora, além da Maureen Murphy, uma outra autora dando atenção a essa questão da quantidade de mulher que migrou sozinha, que migrou porque tinha que ajudar a família. Então ela vai dizer nesse artigo que entre 1801 e 1921, 8 milhões de irlandeses deixaram a Irlanda, e que muitos desses, principalmente depois ali dos 1900, eram de mulheres, jovens, assim, com essas características. E aí aqui ela cita uma notícia num jornal, no The Irish Times, um jornal irlandês, uma notícia de 75 anos depois da libertação da Irlanda em relação à colonização do Império Britânico, e que uma pessoa vai dizer, o Fintan O'Toole, esse jornalista, vai dizer que o grande feito da República Irlandesa foi a imigração, foi o grande fato dessa república. Em 75 anos de libertação e de existência da república, a coisa mais marcante é a quantidade de gente saindo do país. E ali naquele destaque das últimas linhas ali debaixo, eu estou falando sobre aquilo que a minha professora falou em aula lá, que os colegas todos já sabiam de cor,
que é o quanto a emigração, a diáspora irlandesa, né, ou seja, essa saída de grandes levas de irlandeses do país, foi significativa em determinados períodos da história da República Irlandesa e mesmo de antes da República. Quer dizer, a imigração era um efeito da vida, era um evento da vida, um evento normal da vida, assim como terminar a escola, casar. Quer dizer, a imigração é parte da narrativa nacional irlandesa e da vida dos cidadãos irlandeses. Na verdade, eu tive entre os meus colegas lá nessa disciplina, que era a disciplina de literatura de imigração, literatura de migração era o nome, uma colega que também tinha emigrado, tinha morado em Dubai durante muito tempo e voltou para a Irlanda e estava fazendo um mestrado. É algo muito, muito natural, assim, talvez bem mais do que para a gente, né? A gente aqui no Brasil migra muito de uma região para outra, de uma cidade para outra, em função de ir fazer universidade, mas não é algo que a gente dá como certo, que vai chegar a determinada idade, tem que ir para outro país, porque aqui não tem jeito, né? Ainda dentro do mesmo capítulo desse livro, esse capítulo escrito pela Ellen McWilliams, tem essa questão dos estudos da diáspora irlandesa terem demorado a se voltar para as questões de gênero. Quer dizer, sempre foi falado essa questão da diáspora irlandesa, sempre foi comentado, mas não era dividido por nichos. Quem escrevia sobre isso, os estudiosos que pesquisavam, eles não pararam para, eles demoraram para parar para fazer observação quanto aos nichos de diferentes pessoas que migravam, para ver, por exemplo, quantidade de família que migrava junto, quantidade de homem solteiro que migrava, quantidade de mulher. Eram dados que estavam lá nos Estados Unidos da chegada dos navios, quando as pessoas preenchiam os documentos de chegada para entrar no país, mas não foi algo que demorou muito a ser visto por pesquisadores que falavam já sobre a imigração irlandesa, sobre a diáspora irlandesa. E aí aqui a Ellen McWilliams, ela escreve dos motivos que levavam essas mulheres a migrar, além dos motivos econômicos, obviamente. E que são os mais diversos motivos, pessoal. Ela coloca ali, mulheres deixavam a Irlanda em busca de oportunidades de vida, em busca de libertação sexual. Lembra que a Irlanda é extremamente católica, rígida em relação às regras, o que uma mulher pode, o que uma mulher não pode. Consequentemente, a gente pode inferir machista. Então, indo tentar a vida em outro lugar, muitas mulheres pensavam que talvez tivessem mais liberdade para viver como elas queriam. E aqui a gente pode pensar que algumas dessas mulheres podiam querer viver talvez a sua homossexualidade, formas diferentes de amar, de construir famílias diferentes, em busca de carreiras melhores, que não tinha perspectiva na Irlanda. Engravidar ou abortar, que na Irlanda, Deus o livre, era considerado, imagina, um aborto num lugar extremamente católico, era considerado, além de pecado, crime. Em relação ao aborto, a Irlanda hoje é um país, a legalização do aborto, a Irlanda hoje é um país bem, já deu vários passos, assim, em relação a esse entendimento dessa importância, falando de saúde pública. Acho que foi 2018 ou 2017, não, foi 2018, que teve uma grande votação a favor da legalização do aborto. Claro, em determinadas circunstâncias, assim, ainda, mas está caminhando para isso. Quer dizer, como meios de sobrevivência pessoal, como meios de sobrevivência da família que ficava na Irlanda. Às vezes, essas meninas eram a única fonte de renda, mandando dinheiro do outro país, né? Bom, elas emigraram para escapar de circunstâncias diferentes de dificuldade familiar,
que marcavam a sociedade irlandesa. Enfim. Tem um outro trecho do artigo aqui da Ellen McWilliams, que ela fala sobre muitas vezes essas mulheres tinham tanta vontade de sair, não viam perspectiva nenhuma a não ser sair da Irlanda, que elas nem pensavam que iam trocar um país machista por outro país machista, porque o mundo ainda era muito machista. Se ainda é hoje, né, imaginem lá no início do século XX, há um século atrás. Continua aqui mais um fragmento desse mesmo capítulo. Aqui que ela fala da questão de trocar um patriarcado por outro. Aqui é um quadro chamado Pressão Econômica, Economic Pressure. Ele é de um irlandês, pintado em 1936. E retrata uma despedida de um casal. Eles estão zarpando das ilhas Arran, que fica no oeste da Irlanda, umas micro-ilhazinhas ali do lado da ilha que é a Irlanda. Vão entrar nesse barquinho, né? O dos dois que vai viajar vai entrar nesse barquinho e pegar um navio e emigrar. Quer dizer, é uma despedida por muito tempo, assim. E aí a grande questão em relação a esse quadro é que ele foi pintado em 1936, numa época em que tava mais mulheres saindo da Irlanda para os Estados Unidos do que homens, e a massiva interpretação do quadro é de que nessa despedida do casal é o homem que vai embora e a mulher que vai ficar. Só que a pintura não tem nada que nos comprove isso. Podia ser ela tá com um lenço na cabeça, tudo, ela tá arrumadinha, ela podia estar indo, podia ser a mala dela dentro da canoa para ir para o navio. Mas a massiva interpretação, a leitura comum e corrente da época foi que era a esposa se despedindo do marido, ela ficaria na Irlanda e ele iria ser o herói tentando a vida no novo mundo. Que combina com aquela questão dos diferentes enfoques, né? De quando o homem sai, ele é o herói corajoso, quando a mulher sai, ela tem uma conduta duvidosa. Não sei o que essa mulher vai fazer num outro país. Ai, 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 para ganhar dinheiro de que jeito, sabe? Aquele falatório todo. Aqui é mais um fragmento desse capítulo da Ellen McWilliams sobre a diáspora irlandesa, em que ela fala dessa questão das mulheres geralmente serem retratadas nas artes. É a Ellen McWilliams que faz referência a esse quadro, por isso que eu peguei, de serem retratadas como a mulher que tem que voltar, que mesmo ela tendo êxito no país para o qual ela imigrou, ela deve, depois do seu sucesso lá, ela deve pegar a sua bolsinha de dinheiro e retornar para o país de origem, ou ela deve achar um homem no país para o qual ela emigrou e casar e ficar meio que subserviente ao marido. A Ellen McWilliams está falando sobre isso e está fazendo uma relação a figuras femininas na literatura terem essa associação com o lar, como se a mulher meio que fosse o lar, a mulher não fosse muito vista como um indivíduo que tem sonhos, que tem capacidade e que pode conquistar as mesmas aventuras que as personagens masculinas, mas a mulher que é o lar para as personagens masculinas. É meio que o feminino como âncora, né? O feminino como algo estagnado, que é o ponto de referência para que o homem se alimente, ganhe forças e parta para as aventuras. E tá falando da pintura ali, né? E aí eu coloquei aquela frase da Maeve Brina na carta dela para o marido, em que ela diz: "No place is home", nenhum lugar é lar, e é assim que tem que ser. E aí a gente pode fazer um contraponto dessas duas ideias, de como a figura feminina era vista, com essa questão de ser a mulher lar, e aí a Maeve Brina, que era essa mulher pra frentex, moderna, que dizia fuck, que bebia, e que escrevia os contos dela, dando protagonismo para a empregada. E essa mulher, ela não só não vê a figura feminina como tendo que ser associada ao lar, como ela acha que nenhum lugar no mundo é lar. E é assim que tem que ser, tá tudo bem. O
que a Maeve Brina está dizendo com essa frase para o marido? Tudo bem, tem algo de triste, de melancólico, de sou deslocada em qualquer parte do mundo, mas também tem muito de liberdade, pessoal, da mulher que pode transitar por diferentes espaços e escolher qual deles será o seu lar. E escolher não ter um mesmo lar fixo para toda a vida, né? Uma mulher que mora um tempo num país, depois migra, emigra, vai para outro lugar. Quer dizer, é uma mudança de enfoque do feminino na literatura. E sendo visto aí por uma escritora feminina, e não só, mas uma escritora feminina que dá atenção a mulheres deslocadas na sociedade. Empregadas, feias, tortas, enfim. Bom, essa história de que a mulher está associada ao lar e que a história com protagonismo feminino tem que acabar ou no casamento romântico ou na volta para seu país de origem, sua cidade de origem. Aqui nesses artigos que eu estou citando, da Maureen Murphy, da Ellen McWilliams, está muito associado a uma literatura lá do início do século XX. Mas quer ver, corta para 2023, quer ver que essa ideia ainda, a ideia de uma mulher que toma para si as rédeas da própria vida, que é independente, ainda é um pouco novidade, porque quando isso aparece num filme de 2023, vira coluna no perfil ali do Universo da UOL. Eu destaquei fiz esses dois prints do Instagram da UOL, que são da matéria dessa jornalista, a Natália Timmerman, colunista do Universo, que ela fala desse filme que é de agora, né? Ariel. E como isso ainda é notícia, as pessoas ainda veem, nossa, uma protagonista feminina, né? E olha ali o que ela escreve, a Natália. Vocês viram o filme? Até bem pouco tempo, os filmes feitos para meninas terminavam em casamentos. Até bem pouco tempo, gente. Não é lá atrás, isso ainda está assim. Ainda estamos nesse processo de mudança. Os feitos para meninos, na Vitória ou Conquista do Mundo, não é exatamente o que a Maureen Murphy escreveu? É, né? É a reafirmação do imaginário em que o sonho de uma mulher só pode ser um homem, enquanto o de um homem é o poder, a aventura, o universo ou o que ele quiser. O homem pode tudo. Doido isso, né? Beatriz, agora que eu tô vendo aqui os comentários de vocês para ver se vocês comentaram da Ariel. Serviria como uma bolsa térmica, a garrafa para esquentar os pés. Isso mesmo, o conto é sobre isso. A Beatriz ainda, Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Eu sabia que ela era sueca. Isso mesmo, mas é muito cultuada na Irlanda, Beatriz. Em 99 foi nomeada pelo Papa co-padroeira da Europa. Olha só, obrigada por essa informação. Na Irlanda ela teve muitos votos, assim, garanto que teve um empurrãozinho aí dos devotos da Irlanda. Ana, pois é, o imaginário do senso comum ainda é esse. É um processo, né? Mas a Maeve Brina, ela deu a sua contribuição, fazendo protagonistas diferentonas, fortes, ou fortes em mostrar a sua fragilidade, porque força não é só demonstração de força como para os meninos, né? Força também pode ser a protagonista que chora, que se sente feia, como no conto The Rose Garden, que a gente vai ver. Vamos dar uma olhadinha então nesse conto que fala das Bridgets, que tem esse título, A Vista da Cozinha. Foi escrito também em 1953. Ele é o conto de abertura do livro The Rose Garden. O título é o ponto de vista do conto, que é o ponto de vista de quem é que ficava na cozinha? As Bridgets, as empregadas. E aqui é uma grande ironia, pessoal, porque a razão da vida desses moradores desse condomínio de luxo era que as casas tivessem vista para o rio ou que tivessem uma janela maior com vista para o rio, que a vista do rio desce para a janela do quarto também.
Eles viviam em função disso, de fazer obra para ter vista do rio. E aí, nessa casa da Leona, com obra vai, obra vem, arquiteto quebra, refaz, acabou que a cozinha ficou com vista para o rio. E aí, quem ganhou a vista maravilhosa também foram as Bridgets. Uma ironia, porque, na opinião desses patrões, as Bridgets só tinham que ter o quartinho dos fundos sem janela. São 5 personagens fundamentais, assim, nesse conto, que são a Leona, a Bridget, ou Bridget, o Charles, que é esse amigo do qual já falei, George, que é o segundo marido da Leona, e Agnes, que é uma outra irlandesa empregada. A função da Agnes aqui, pessoal, é para ser a personagem secundária que vai ter os diálogos com a Bridget. A gente poderia saber de tudo que se passa pela cabeça da Bridget pelo narrador, mas tendo uma interlocutora, a escritora pôde fazer o uso do diálogo direto, do diálogo direto, e com isso a gente ganha em humor, né? Porque a Bridget é a empregada mais velha que está ensinando sobre aquele condomínio e sobre aquelas pessoas para Agnes. Parece que ganha nesse discurso direto, ganha em velocidade, em humor. O que a gente vai ter aqui no conto é superficialidade por parte dos patrões e uma vida de aparências, obsessão pela vista do rio, e fica nítido em todos esses contos desse grupo a superioridade moral dos empregados, apesar de não serem perfeitos, porque podemos inferir desses contos a crítica da Maeve Brina à religiosidade exagerada, ou a moralidade até exagerada. Uma das críticas da Bridget para Leona é o segundo casamento dela, por exemplo, né? O HR ali que eu coloco é o Herbert Retreat, que é o nome do condomínio. A história é um casal do Herbert Retreat recebe a visita do Charles para jantar em um daqueles finais de semana que ele vai. E aí as empregadas estão conversando sobre os patrões e sobre o Charles, e esse conto nos apresenta todo esse ambiente. Elas tecem juízo de valor a respeito dos patrões. O conto tem final aberto, o que combina muito com contos é uma característica dos contos do modernismo, né, do início do século XX, combina muito com os contos do James Joyce, a maioria deles com final aberto, e também combina com os Dubliners em função de ser um conto de atmosfera. O que é isso? É um conto em que predominam os pensamentos, o aprofundamento psicológico das personagens, as opiniões, muito mais do que ações em si. Não tem muita ação, não tem clímax. Aqui é um fragmento do conto que nos dá indicativos de como é esse lugar, esse espaço no qual a narrativa se desenvolve. Em cada casa, os moradores planejaram e tramaram e maquinaram e pagaram para trazer o rio tão intimamente quanto possível para dentro de suas vidas. Olha o repeteco de verbos do que os patrões faziam com as suas casas, obras e obras e obras, de forma a fazer parecer que o rio era deles, donos da casa. Mais informativo sobre como que funciona esse condomínio. Todos que vivem no Herbert Retreat são proprietários das suas próprias casas. Recém-chegados raramente conseguem colocar um pé lá. O tom e bem-estar da comunidade são garantidos por um conselho de administração. Quase não há restrições no comportamento de crianças e animais pertencentes à comunidade, mas há restrições de ferro contra crianças de fora e animais de fora. Ficou errada ali a palavra, um espaço a mais. Esse fragmento está nos dizendo da xenofobia,
do preconceito com o diferente, da não aceitação com o diferente, que é desses moradores, mas que a gente também pode interpretar como sendo de um determinado grupo social de Nova York, que esse condomínio fica, afinal, em Nova York. Um grupo de pessoas que têm melhores condições financeiras e que decidem quem pode frequentar qual lugar, quem é aceito e bem-vindo em qual clube. Aliás, isso de frequentar clube também é mote de um dos contos, O Anacronismo, que tem aquela protagonista que não come. Bom, a Maeve Brina é uma estrangeira, né, ela é uma imigrante nos Estados Unidos, e ela é aceita nesses grupos, ela casa com o dono de uma casa desse condomínio, o que deu origem ao ficcional. Ela é uma jornalista de destaque, de sucesso, numa das principais revistas de Nova York da época, a The New Yorker. Quer dizer, ela é uma imigrante muito fora da curva, que está ocupando um espaço privilegiado, mas ela vê como são tratados e qual é a atenção que é dirigida aos outros imigrantes. E muitas vezes é com preconceito, é com xenofobia. O fato mais importante, nada vago, sobre o Herbert Retreat é que apenas as pessoas certas moram lá. Quem são pessoas certas? E mais, quem determina quem são as pessoas certas? É uma grande crítica da Maeve Brina à elite nova-iorquina, da qual ela fazia parte, frequentava, mas ela consegue se descolar, sabe? A outra frase que tem no conto é: a Bridget pertence à casa. Uma ideia dos patrões é que a empregada é como mais um dos utensílios. Essa ideia já estava lá no conto A Noiva, que a gente viu na última aula, em que a gente viu que quando a família sai de férias, eles desligam tudo. Não foi a Margaret que desligou porque está na voz passiva, e a gente vem tendo o conto falando no que a Margaret faz com voz ativa. Dá para ter essa diferenciação. Então, quer dizer, parece que eles desligam também a empregada, que ela fica retida lá no sótão, guardada, porque não está sendo usada, porque a família não está em casa, né? Essa última frase ali do slide é uma frase da Bridget, que dá pra gente a ideia de como também essa empregada mais velha, que era a Bridget, essa irlandesa, tem asco dessa comunidade, desse grupo social de ricos nova-iorquinos. Ela trabalha para eles, ela precisa, ela tá ali, mas ela não se encaixa, porque eles não são moralmente no mesmo, não estão moralmente no mesmo patamar que ela. Eles não têm a mesma fé que ela, eles não vivem a vida do modo como ela aprendeu, que é o correto, é o decente. A Bridget, por sua vez, também é uma pessoa preconceituosa. Quer dizer, o preconceito é dos dois lados. E aí, essa frase ali debaixo, ela está se referindo ao marido novo da Leona. É um daqueles que faz o trabalho sujo. Quando Nosso Senhor foi crucificado, ele estava lá, segurando a caixa dos pregos. Quer dizer, ele não presta, para Bridget, ele não presta. E qual é o jargão do qual ela lança a mão para dizer que uma pessoa não presta? É um jargão muito de linguagem bíblica, né, religiosa. Quando Nosso Senhor estava sendo crucificado, ele estava segurando a caixinha de pregos, que é algo comumente dito na Irlanda, assim, para quando alguém não presta. Aqui é um fragmento de um outro artigo falando sobre esse grupo de histórias da Maeve Brina, o grupo de histórias que tem como cenário o Herbert Retreat, que é da Abigail Palco. Eu encontrei esse artigo especificamente na JSTOR, aquela plataforma de artigos e livros, enfim.
Nesse artigo da Abigail Palco, ela está falando por que tantas imigrantes irlandesas viraram empregadas domésticas. Afinal, elas tinham escolarização, elas poderiam ter ido para outros empregos. E aí a conclusão da Palco é de que era o trabalho que elas já faziam na Irlanda, porque tendo famílias com muitos irmãos, a menina mais velha já naturalmente cuidava dos irmãos menores, ajudava a mãe a cuidar da casa, limpar a casa. Então eram trabalhos aos quais elas eram acostumadas, os trabalhos domésticos. Além disso, elas podiam frequentar esse tipo de espaço como condomínios, nos quais elas eram as donas da cozinha. A casa era dos patrões, mas a cozinha era das Bridgets. Era o reinado delas. E aí elas ficavam em contato uma com a outra. Mesmo que elas não fossem do mesmo condado na Irlanda, elas eram todas da Irlanda. Tinha uma cultura em comum. E com isso podiam se sentir um pouquinho, ainda que um pouquinho, em casa. Aí a Palco cita um outro artigo, que é do David Katzman, e o nome do artigo dele é 7 Days a Week, em que ele está falando da porcentagem das domésticas nos Estados Unidos que eram irlandesas, e a maioria das domésticas no início do século XX era de irlandesas. E é interessante esse título do artigo dele, 7 Days a Week. Eram empregadas que moravam no serviço, tinha o quartinho da empregada, ou seja, não tinham nenhum dia de folga, porque no dia de folga elas estavam ali, era só pedir: "Ah, Bridget, faz um cafezinho. Ah, Bridget", deixava a louça para Bridget, algo nesse sentido. E não é algo muito distante da nossa realidade brasileira lá no século XX, no início, na metade do século XX também. Até hoje, né, pessoal, muitos apartamentos ainda têm um espaço que é chamado pelas imobiliárias e pelos proprietários como dependência da empregada, que é um espaço diminuto ao lado da lavanderia, geralmente sem janela para a rua, quer dizer, sem ventilação adequada, em que antigamente, em prédios mais antigos, assim, era onde morava a empregada. Ou seja, uma criatura que acabava trabalhando 7 dias por semana. Bom, a Mac Williams, ela escreveu bastante sobre os contos da Maeve Brennan, e um dos artigos ela vai chamar de Vingando Bridget, quando ela analisa esses contos do Herbert Retreat. E ela chama o que a Maeve Brennan fez, dando voz, dando espaço na literatura para essas meninas, né? Criando personagens inspiradas nas empregadas irlandesas, ela chama de feminismo revisionista. Por quê? Olha só, a Maeve Brennan era uma irlandesa que frequentava a High Society nova-iorquina, o círculo do pessoal que tinha dinheiro, empresários, pessoal de cinema. Maeve Brennan estava ali no meio, sendo convidada para os jantares, e nesses jantares sendo servida pelas suas conterrâneas irlandesas que trabalhavam como empregada. E a Maeve Brennan escrevia uma revista, escrevia na The New Yorker uma coluna de moda, em que ela, lembra que eu falei para vocês, era a influenciadora da época, quer dizer, ela ditava tendências. Olha a ironia disso e olha por que a Mac Williams está chamando de feminismo revisionista. Por um lado, essas madames despessoalizavam, anulavam as suas empregadas ao não aprender o nome delas, ao não aprender a pronunciar o nome e ao dar um nome guarda-chuva que era Bridget. E manter essas criaturas no quartinho da empregada, morando ali, trabalhando 7 dias por semana, toda aquela questão trabalhista que não é exclusiva de Nova York, mas que a gente está falando aqui dessa sociedade. Por um lado, tinha isso. E por outro lado, essas mesmas madames abriam a revista The New Yorker, que eu não sei se era mensal ou semanal, para ver o que uma outra irlandesa estava ditando como tendência de moda, de estética, de decoração. Interessante, né? E por isso que a Ellen McWilliams chama de Vingando Bridget.
A Maeve Brina, além de colocar as Bridgets na literatura, fez com que essas madames meio que obedecessem a uma Bridget, que é ela própria, Maeve Brina, né, enquanto irlandesa, que era, se fosse hoje, seria a nossa influencer do Instagram, né, que diz o que é moda, que combina com o quê. Não deixa de ser uma pequena vingança mesmo, né. Em relação ao nome Bridget, a gente tem isso num filme de 2013 chamado Filomena. Esse filme, ele é baseado numa história real dessa senhora Filomena, que é uma irlandesa que foi morar nos Estados Unidos. É um filme sobre um escândalo que veio à tona de uma instituição católica que recebia meninas grávidas solteiras na Irlanda. E teve muitas instituições assim. Tem muitas histórias macabras envolvendo as regras do catolicismo na Irlanda, pessoal. E essa é uma delas. Essa instituição, especificamente da Filomena, recebia as meninas grávidas porque as famílias tinham que esconder essas filhas solteiras que tinham engravidado, sabe? Então a família pagava lá para a menina ficar nos últimos meses de gestação, quando a barriga não dava mais para esconder. E essas freiras tomavam conta do bebê, davam para adoção, enfim, ficavam com o bebê no orfanato, né? Teoricamente, os bebês ficariam lá sendo criados como órfãos. E uma vez que tinham parido, a menina podia voltar para o seio familiar, para a sociedade, como boa mocinha para casar, né? Tomar rumo na vida. E aí o grande escândalo é que essas freiras, primeiro a instituição católica recebia dinheiro com essas meninas de duas formas. Recebia da família que deixava a menina lá, ou acolhia muitas também carentes, mas recebia quando a família podia pagar para elas ficarem, recebia, e colocava essas meninas grávidas para trabalhar, porque essas instituições mantinham lavanderias. E quem é que lavava? Não era a máquina que lavava, eram as grávidas, né? Vocês acham que elas iam ficar lá paradas? Não, elas ficavam trabalhando. Então lucravam também fazendo meio que, né, utilizando a mão de obra dessas garotas. E o grande escândalo foi porque essas freiras vendiam as crianças para outros países, davam para adoção, mas também meio que comercializavam esses bebês. E outra parte do escândalo é que os bebês que ficavam lá como órfãos no orfanato eram tão maltratados que muitos morriam de subnutrição ou de doença que fosse, e foram encontradas ossadas, né, nessas instituições, na da Filomena especificamente. E aí o filme é sobre isso, quando o escândalo vem à tona. E eu coloquei esse filme porque tem um momento, esse jornalista, esse personagem homem, um jornalista que está escrevendo essa história da Filomena, e num determinado momento ela conta isso para ele, de que quando ela foi para os Estados Unidos, ela teve o nome dela trocado por Bridget. Eu ia tentar pegar o fragmentinho ali do filme para mostrar aqui para vocês, mas isso ia nos tomar muito tempo, e também eu não sou muito sabida disso, de cortar o filme, mas se vocês puderem assistir esse filme, vocês vão saber. É um diálogo que eles têm dentro do carro, uma hora. Ele está falando sobre colocar o nome dela no livro ou não, se ela quer ou não, e aí ela fica nessa de deixar colocar o nome ou não, aí ela lembra que ela já teve o nome dela anulado, uma coisa assim. É bem bom o filme. A questão das Bridgets aparece também no nosso velho amigo Frank McCourt, no segundo livro dele, de autobiografia, Tis a Memoir. Ali eu coloquei o fragmento, ó. É um momento em que o Frank tinha voltado, né, aos 19 anos, para Nova York, e ele tá muito sem eira nem beira na vida, ele tá se sentindo excluído e escanteado até mesmo na igreja, que é o ambiente familiar para os irlandeses. E aí, num dia de Natal, num 25 de dezembro, ele vai na missa que tem ao meio-dia e vê as famílias todas e se sente muito deslocado. E aí ele tá fazendo uma análise daquele pessoal que está na igreja. E diz, eles compartilham os livros e cantam hinos juntos e sorriem uns para os outros, porque eles sabem que a empregada Bridget
tá lá em casa, na cozinha da Park Avenue, que é um endereço caro em Nova York, com um olho no peru de Natal. Quer dizer, esse fragmento, ele tem algo de crueldade desses patrões para com as suas empregadas irlandesas, porque o Natal é uma data extremamente importante para os católicos irlandeses, para todos os católicos, mas para os irlandeses para vocês terem uma ideia, é o único dia do ano que não abre pub. E olha que não abrir pub na Irlanda é um acontecimento. E aí essas famílias nova-iorquinas vão bem faceirinhas para a missa do 25 de dezembro, enquanto a empregada irlandesa não pode ir para a missa, ela está fazendo o peru de Natal, está cuidando da comida que eles vão comer quando chegarem em casa. E eles ali todos felizes, rezando e cantando hinos na igreja. Tá? E aparece o nome Bridget, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês. E é uma crítica do Frank McCourt. Tudo tranquilo? Comentários de vocês? Alguma outra obra que tenha lembrado vocês? Ah, a Ana lembrou aqui, ó. A Ana colocou esse conto, me lembrou muito, especificamente o conto do Joyce As Irmãs, justamente pelo enredo não ter uma ação bem definida. A sensação foi a de estar acompanhando mais o recorte de um momento da vida das personagens do que um enredo no sentido mais tradicional do termo. É bem isso, Ana. Os contos do Joyce são todos assim, né? São contos de atmosfera. E os contos da Maeve Brina dialogam com a literatura do Joyce nesse sentido. É bem isso. Essa história que eu contei para vocês das meninas grávidas, que não é da Maeve Brina, é do filme Filomena, tem um conto do Joyce que tem essa história das lavanderias, que é um conto que foi traduzido por algumas editoras como Terra, por outras como Argila e por outras como Barro, né? Porque eu estou tentando me lembrar da palavra original em inglês, o nome do conto. É o conto que a protagonista é a Maria. É uma lavanderia dessas, sabe? Só que é uma lavanderia que acolhe também prostitutas. Na verdade, acolhe também. Essas meninas jovens que ficavam grávidas eram chamadas de putas, né? Então é a mesma vibe ali. Acolhem grávidas que a família não quer, acolhem a que o marido não quis mais, enfim. Tem um conto do Joyce também, mas é bem isso. São quase 7, pessoal. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalinho para vocês pegarem mais pipoca, chimarrão. Não sei o que vocês estão usando aí, café, eu também. E aí a gente volta às 7h10, pode ser? Beleza? E aí a gente continua com mais um grupo de contos.